Lição 11. 15 de março de 2026. Título da lição: O Pai e o Espírito Santo. Texto áureo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Verdade prática. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Introdução. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição, veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Primeiro tópico: o Espírito e as dádivas do Pai. Ponto 1. Da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Essa expressão, do grego, pneumadouleia, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. A lei, embora santa, não pôde produzir liberdade, ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Essa frase, do grego, pneumaiotesia, aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Não somos mais escravos, mas filhos. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado, e nos convida à comunhão com o Pai. Ponto 2. Da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes. Mas, por meio da graça, fomos transformados, e assim, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos, Abba, Pai, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai, e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Ponto 3. Das trevas à plenitude do Espírito. Noutro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E, assim como Jesus orava, Abba, Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Segundo tópico: o Espírito nos guia na vontade do Pai. Ponto 1. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O verbo guiados, do grego, agontai, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Isso significa que são instruídos pelo Espírito, no caminho do Pai, em todo o curso da vida. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Como filhos, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Ponto 2. O Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O termo mortificardes, do grego, tanató, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo.
Devemos andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne, e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Ponto 3. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo por Deus escolhido. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores, e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Desse modo, o Pai é o autor do plano de salvação, o Filho é o executor da redenção, e o Espírito é o aplicador da adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Terceiro tópico. A Trindade nos conduz à herança eterna. Ponto 1. Herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação: se nós somos filhos, somos, logo herdeiros, herdeiros de Deus. O termo herdeiro, do grego, kloronomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança, o Filho a conquista na cruz, e o Espírito é a garantia dessa herança. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas, a salvação e a justificação, e, também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Ponto 2. Co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Ponto 3. O Pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino, está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato, do grego, kairos, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Conclusão. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A Igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho.